Artigo 39. Os ocupantes do cargo de professor, desde que comprovem tempo efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, estabelecidos em lei complementar, terão idade mínima aposentadoria reduzida em 5 anos, em relação às idades mínimas exigidas aos demais servidores públicos, observado o disposto na Constituição Federal. Artigo 40. Lei estabelecerá as normas e os prazos para análise dos requerimentos de aposentadoria. Artigo 41. O RPPS tem caráter contributivo e solidário, mediante a contribuição do Estado e dos servidores civis e dos militares, ativos e inativos e pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Parágrafo 1º. A gestão unificada do RPPS abrange todos os ocupantes de cargo efetivo dos poderes do Estado, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais públicas que serão responsáveis pelo seu financiamento, observado os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o parágrafo 22 do artigo 40 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. Os órgãos colegiados do órgão gestor único serão compostos paritariamente por representantes dos segurados e do Estado, na forma da lei. Artigo 41-A. O Estado manterá órgão ou entidade de assistência à saúde aos seus servidores e dependentes, mediante contribuição na forma da lei. Parágrafo único. O órgão ou a entidade de que trata o caput poderá, mediante a devida contrapartida, baseada em cálculo atuarial, que assegure o equilíbrio financeiro, verificado anualmente mediante revisão dos termos contratuais, firmar contrato para a prestação de cobertura assistencial à saúde, na forma da lei, aos servidores empregados ou filiados e seus dependentes. Inciso 1, entidades ou dos órgãos integrantes da administração direta ou indireta da União, do Estado e dos municípios. Inciso 2, entidades de registro e fiscalização profissional, inclusive as de natureza autárquica sui generis. Artigo 42. Ao servidor público, quando adotante, ficam estendidos os direitos que assistem ao pai e à mãe naturais, na forma a ser regulada por lei. Artigo 43. É assegurado aos servidores da administração direta e indireta o atendimento gratuito de seus filhos e dependentes de 0 a 6 anos em creches e pré-escolas na forma da lei. Artigo 44. Nenhum servidor poderá ser diretor ou integrar conselho de empresas fornecedoras ou prestadoras de serviços, ou que realizem qualquer modalidade de contrato com o Estado sob pena de demissão do serviço público. Artigo 45. O servidor público processado civil ou criminalmente, em razão de ato praticado no exercício regular de suas funções, terá direito à assistência judiciária pelo Estado. Seção 3 dos servidores públicos militares. Artigo 46. Os integrantes da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar são os servidores públicos militares do Estado, regidos por estatutos próprios, estabelecidos por lei complementar, observado o seguinte: inciso 1. Remuneração especial do trabalho que exceder a jornada de 40 horas semanais e outras vantagens que a lei determinar. Inciso 2. Acesso a cursos ou concursos que signifiquem ascensão funcional, independentemente de idade e de estado civil. Inciso 3. Regime de dedicação exclusiva nos termos da lei, ressalvado o disposto na Constituição Federal. Inciso 4. Estabilidade a praças com 5 anos de efetivo serviço prestado à corporação. Parágrafo 1º. Lei complementar disporá, observado o disposto no artigo 42, parágrafo 1º da Constituição Federal, sobre as matérias do artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10 da Constituição Federal.
Parágrafo 2º. Lei complementar disporá sobre a promoção extraordinária do serviço militar do servidor militar que morrer ou ficar permanentemente inválido em virtude de lesão sofrida em serviço, bem como, na mesma situação, praticar ato de bravura. Parágrafo 4º. É assegurado o direito de livre associação profissional. Artigo 47. Aplicam-se aos servidores militares do Estado as normas pertinentes da Constituição Federal e as gerais da União no exercício de sua competência, editar, bem como disposto nos artigos 29, inciso 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12 e 13. Artigo 31, parágrafo 6º, 7º, 32, parágrafo 1º, 33, caput e parágrafos 1, 2, 3, 4, 9 e 10. 35, 36, 37 e 8, parágrafo 3º, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 desta Constituição. Artigo 48. A lei poderá criar cargos em comissão privativos de servidores militares, correspondentes às funções de confiança a serem desempenhadas junto ao governo do Estado e aos presidentes da Assembleia Legislativa e dos tribunais estaduais. Parágrafo único. Os titulares dos cargos previstos neste artigo manterão a condição de servidor público militar e estarão sujeitos a regime peculiar decorrente de exonerabilidade ad nutum. Título 3 da Organização dos Poderes, capítulo 1 do Poder Legislativo, seção 1, Disposições Gerais. Artigo 49. O Poder Legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa. Parágrafo 1º. O número de deputados corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara Federal e, atingido o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Parágrafo 2º. Cada legislatura tem duração de 4 anos. Parágrafo 3º. A primeira sessão de cada legislatura realizar-se-á a 31 de janeiro, para a posse dos deputados, procedendo-se na mesma data à eleição da mesa e a seguir a da comissão representativa, de que trata o parágrafo 6º do artigo 56. Parágrafo 4º. Será de 2 anos o mandato de membro da mesa, vedada a recondução, para o mesmo cargo, na eleição imediatamente subsequente. Artigo 50. A eleição legislativa reunir-se-á anualmente na capital do Estado, de 1º de fevereiro a 16 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro, salvo prorrogação ou convenção extraordinária. Parágrafo 1º. A convocação extraordinária da Assembleia Legislativa caberá: inciso 1, ao governador; inciso 2, ao presidente da Assembleia Legislativa, em caso de decretação de estado de defesa ou estado de sítio pelo governador federal ou de intervenção federal no estado, e para o compromisso e a posse do governador e do vice-governador do estado. Inciso 3, a maioria de seus membros. Parágrafo 2º. Na sessão legislativa extraordinária, a Assembleia Legislativa deliberará exclusivamente sobre matéria da convocação. Parágrafo 3º. A convocação da Assembleia Legislativa, na situação prevista no inciso 1, destina-se à apreciação de matéria relevante plenamente justificada. Parágrafo 4º. A sessão legislativa extraordinária ocorrerá sem ônus adicional para o Estado. Artigo 51. As deliberações da Assembleia Legislativa, salvo disposição em contrário nesta Constituição, serão tomadas por maioria de votos individuais e intransferíveis, presente a maioria de seus membros. Seção 2. Das atribuições da Assembleia Legislativa. Artigo 52. Compete à Assembleia Legislativa, com a sanção do governador, não exigida esta para o especificado no artigo 53, dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, especialmente sobre: inciso 1, plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais; inciso 2,
Tributos do Estado, arrecadação e distribuição das rendas. Inciso 3. Normas gerais sobre a alienação, cessão, permuta, arrendamento ou requisição de bens públicos. Inciso 4. Fixação e modificação do efetivo da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Inciso 5. Dívida pública estadual e meios de solvê-la. Inciso 6. Abertura e operações de crédito. Inciso 7. Planos e programas estaduais de desenvolvimento. Inciso 8. Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas. Inciso 9. Organização administrativa judiciária do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas. Inciso 10. Transferência temporária da sede do Governo do Estado. Inciso 11. Criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. Inciso 12. Instituição de região metropolitana, aglomerações urbanas e microrregiões. Inciso 13. Criação, estruturação e atribuições das secretarias e órgãos da administração do Estado. Inciso 14. Matéria prevista no artigo 24 da Constituição Federal.